Joguei a expansão de Super Mario Party Jamboree, que é Jamboree TV, e a versão para o Nintendo Switch 2, a Switch 2 Edition. Será que esse puxadinho aí da festa, essa continuação, deixou as coisas muito mais animadas, muito mais legais? Ou ficou assim um pouco morno, abaixo da festa principal? Bora falar sobre isso nessa análise aqui agora, simbora. Gameplay! E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal Digplay, que é a casa da Nintendo do YouTube brasileiro. Vamos falar de Jamboree TV, porque a análise de Super Mario Party Jamboree eu já trouxe aqui pro canal, vocês já sabem tudo sobre esse jogo. Para quem não se recorda, eu achei um jogo maravilhoso, fantástico, dei nota 90 para ele. Se quiser ver a análise completa de Super Mario Party Jamboree, vou deixar aqui nos cards. Mas esse vídeo aqui é para poder falar especificamente da expansão Jamboree TV, o que ela traz de novo, o que é diferentão, o que ela agrega no jogo anterior, o que a Switch 2 Edition traz de bom, as minhas considerações e também a nota final, beleza? Então essa análise vai ser um pouco mais curta, já que é uma expansão que também é mais curta do que o jogo original. Vale ressaltar que o jogo está completo no Switch 2. Se você não tem a versão do Nintendo Switch 1, você pode comprar ele completo no Switch 2, já com as melhorias visuais e também com a expansão Jamboree TV. Ele custa hoje R$ 499,90 na eShop brasileira e vai ocupar um espaço de 12,6 GB no seu armazenamento interno do Nintendo Switch 2. E como jogo base, ele tá em português e foi lançado no dia 24 de julho deste ano de 2025. Mas se já tem a versão do Nintendo Switch 1, você pode comprar só o pacote de expansão Jamboree TV. Ele custa R$ 119,90, ocupa 7 GB a mais do seu Switch 2. Tanto a expansão quanto o jogo base você pode comprar digitalmente na Nuvem, que é a parceira oficial da Nintendo aqui no Brasil. Te facilita os pagamentos em até 5 vezes sem juros, você pode pagar no boleto, no Pix, no PayPal e ganhar cashback na sua próxima compra. A mídia física você pode comprar nas grandes varejistas, eu vou deixar os links aqui da mídia nacional na descrição caso você queira comprar, clica aqui e compra, beleza? Então vamos lá galera, a expansão Jamboree TV, o que ela adiciona de novo aí em Super Mario Party Jamboree? Começando que ela é como se fosse um modo separado do jogo, quando você abre o jogo você pode escolher entre o tradicional, o jogo base e o Jamboree TV. Quando você entra no Jamboree TV, é um espetáculo apresentado pelo Toad, que ele vai mostrar algumas coisas ali. Se você tiver a câmera, é muito importante você ter a câmera, porque ela é um grande diferencial nesse jogo, porque o jogo interage com você, não apenas nos minijogos, mas também na apresentação do Toad e em outros modos, pela câmera, né? Então se você tiver a câmera, você vai configurar ela, você vai aparecer na apresentação, na plateia do Toad, né? E aí o Toad apresenta os modos que tem disponível nessa expansão. São 4 modos. O modo Mario Party, que é o modo tradicional de tabuleiro, a gente vai jogar o mesmo jogo, né, com algumas diferenças, com adições de minijogos de controle de mouse, que é um grande diferencial do Nintendo Switch, foi incorporado aqui nessa expansão. E além disso, esse modo Mario Party, que é o de tabuleiro, adicionou dentro dele 2 novos modos. Um que é o modo frenético, que é você jogar aquela parte de tabuleiro em menos rodadas e também de uma forma mais rápida. Isso era um ponto negativo, tá galera, do meu review de Super Mario Party Jamboree. Eles colocaram esse modo aqui e faz com que você consiga jogar partidas menores, isso é bem legal. Porque as partidas de Mario Party, do jogo base, Super Mario Party Jamboree, elas levam no mínimo 1h20, 1h30. E também foi adicionado o modo equipe, dá pra jogar 2 contra 2, né? Você não necessariamente vai jogar todo mundo contra, você pode jogar a partida inteira, o tabuleiro inteiro, 2 pessoas contra 2 outras pessoas. Então são 2 adições bem bacanas nesse modo tradicional que já tinha no jogo base. E falando dos outros modos, tem também o show do Bowser, que aí entra o Bowser como apresentador, interage com você na câmera ali, é bem divertido. Ele vai falando as coisas e você vai se mexendo na câmera. Às vezes ele cospe fogo em você, você fica, é bem legalzinho esse modo show do Bowser. E é onde tem dedicado os minijogos novos de microfone e de câmera. Então você quer explorar essas funcionalidades do Switch 2 dentro de Jamboree TV, é nesse modo, o modo Show do Bowser. Tem o modo Montanha da Diversão, que é basicamente você vai numa montanha russa, são vários cenários diferentes, né? São 5 cenários, se eu não me engano. E aí, conforme você vai andando na montanha russa, aparecem alguns inimigos pra você utilizar o modo mouse, pra você, tipo, como se fosse um rail shooter, sabe? Você tem uma mira ali, você tem que ir apertando, mirando nos inimigos, apertando eles, dando, tipo, jogando uma bolota neles, como se fosse um jogo de tiro, e tirando os inimigos e as ameaças do caminho da sua montanha russa, e
a cada momento vem um minigame focado em controle de mouse também. E o último modo é o modo jogo livre. Esse modo é para você jogar os minigames que você quer de forma livre, seja os antigos que já tinha no jogo base ou os novos do modo mouse, porque os minigames no modo microfone e câmera só dá para jogar no show do Bowser. E é isso, são esses 4 modos adicionados de novo em Jamboree TV. Ele é basicamente só uma forma de você dividir onde você vai jogar aqueles minigames específicos de acordo com a funcionalidade nova do Switch 2, né? Deu pra perceber isso mais ou menos. E aí eu quero falar dos minigames, que é o que importa, né? As coisas novas que foram colocadas ali. Começando a falar dos minigames no modo mouse, que você pode jogar tanto no modo Mario Party, quanto no modo montanha-russa, né? Esses minigames foram muito bem implementados, né? A jogabilidade tá perfeita. E aí quando eu falo jogabilidade, eu falo também de como o modo mouse funciona. Você pode jogar na mesa do seu computador no mousepad, você pode jogar numa mesa sem mousepad, desde que ela não seja de vidro ou muito reflexiva. Você pode jogar no braço da sua cadeira do computador, no braço do sofá, você pode jogar no seu colo, nas suas pernas, se estiver usando uma calça jeans, uma calça de moletom. Então assim, tudo isso que eu tô falando foram testes que eu fiz e funcionou maravilhosamente bem. Eu consegui jogar todos os minigames dessa forma. Então, o modo mouse não restringe a sua diversão, você pode levar a festa onde você quiser, porque basta ter uma superfície, ela não precisa nem ser tão plana, pode ser até mesmo nas suas pernas, que vai funcionar o modo mouse e você vai conseguir jogar, não vai atrapalhar a sua jogatina. E aí falando dos minijogos, propriamente dito, eles são muito divertidos e muito bem pensados, né? E eles não usam só o modo mouse pra você, sei lá, mexer ali o ponteiro, mirar e atirar. Você tem várias funcionalidades interessantes e ele mescla com outras funcionalidades que já tem no Joy-Con. Um grande exemplo é o minigame de você pintar as Bob Bombas, porque você tem um jet, uma lata de tinta, né? Que aí você mira onde você quer pintar com o mouse, você aperta o botão L para poder pintar de fato, né? Só que você tem uma barrinha de tinta ali que a tinta vai acabando. Então, conforme você vai mirando nas bombas e pintando, e as bombas vão rodando, você pintar elas todas, né? Às vezes aparecem umas bombas grandonas. Você pinta elas. Quando acaba a sua tinta, você tem que levantar o Joy-Con do modo mouse, sacudir ele para poder recarregar aquela barra de lata de tinta e aí voltar a pintar. Então esse minigame é um exemplo muito bom como eles usam o modo mouse e os outros modos do Joy-Con combinados para trazer uma experiência inédita. Achei bem interessante. E tem alguns experimentos até mesmo sensitivos, como por exemplo, existe um modo de corrida de carrinho de fricção que você tem que pegar o Joy-Con, puxar ele para trás e aí jogar. O carrinho vai lá para frente, né? Como se você estivesse fazendo um carrinho de fricção mesmo. E quando você solta, ele vai lá pra frente. Só que quando você puxa no modo mouse esse carrinho de fricção, você sente no HD Rumble como se tivesse aqueles estalar do carrinho de fricção quando você puxa realmente na vida real. Então assim, é mais um exemplo de como que o Rumble junto com o modo mouse te traz uma experiência nova. Então, os minigames eles são todos muito bem pensados, divertidos, vou falar mais pra não dar spoiler, né? E eles foram aplicados de uma forma muito bem feita, positiva e divertida. E a variedade é legal, tá? Tem bastante minigame. Passando agora para falar dos minigames dedicados a microfone, a voz e câmera, aqui a diversidade é menor, tá? Porque são poucos minigames. Como eu falei, eles são dedicados no modo show do Bowser. Então quando você entra lá, é muito importante você ter a câmera, porque aqui também você vai ter minigames de microfone e de câmera. Se tiver só de microfone, restringe mais ainda, vai ficar menor ainda a quantidade de minigame que você vai jogar nesse modo, tá? E os minigames são interessantes também. Tem um minigame do modo de microfone, por exemplo, que você tem que ir gritando para que o carrinho se movimente. E aí o carrinho tem que chegar, tipo, pertinho do Bowser, não pode passar senão ele amassa o teu carrinho. Quem chegar mais perto do Bowser, sem chegar no pé dele para ele amassar, ganha. E aí é com a sua voz que você vai movimentando o carrinho, é interessante. Tem um minigame também de microfone que é bater palma na hora certa, né, no ritmo certo. A funcionalidade de microfone ela é muito boa, ela funciona muito bem, só que eu percebi que se for um ambiente que tiver muito ruído, eu acho que a inteligência artificial do Switch 2 isola alguns ruídos, a gente viu isso funcionando muito bem no Game Chat, pra quem já experimentou. Bater palma e falar ou gritar pode influenciar se tiver pessoas falando ao redor, isso aconteceu comigo. Então assim, o ideal é que você jogue um modo microfone, né, os minigames de microfone, sem muito ruído, muito barulho em volta. E os modos de câmera são bem legais também e funcionam muito bem, né? Tem um exemplo daquele que apareceu lá no trailer da Nintendo, que você fica dando soquinho no bloco de interrogação, ganha quem der mais soco, conseguir sair mais moeda.
é muito responsivo, funciona muito bem. E tem um modo tipo Vivo ou Morto, né, que é o modo Mario Luigi. Aí se você tá lá em pé, né, e tem um chapeuzinho, aí o Goomba fala, Mario, ou Toad, não lembro quem fala. Aí o Mario tem que abaixar. Luigi, aí o Luigi tem que abaixar. Ele fala, em pé, abaixado. E é tipo Vivo ou Morto, né? E se você errar, o jogo computa que você errou, você tá fora. São muito divertidos, muito responsivos, mas é aquilo. São muito restritos, né? E aí tem dois problemas. O problema é que você acaba enjoando de estar jogando sempre o mesmo minigame. E os minigames de som, de voz, até mesmo movimento, pode cansar um pouco, né? Porque você tem que ficar gritando, falando, né? Então, não é só ficar mexendo no controle. Então, isso pode cansar também um pouco a pessoa que tá jogando. Então, assim, é um modo legal, é um modo de experimentação bem bacana. Nas primeiras vezes você vai achar o máximo, mas depois com o tempo você vai enjoando. E aí, galera, falando do que traz a Switch 2 Edition de novo, tem alguns problemas nessa Jamboree TV e no Switch 2 Edition. Quais são? Vamos lá. A Jamboree TV trouxe tudo isso que eu falei pra vocês, né? Só que ela tem um problema, porque pra jogar online com a galera, somente o modo Mario Party tradicional, que a gente já jogava anteriormente, né, no jogo base, com a adição de alguns minigames de mouse. Ou você jogar o modo de jogo livre, que aí não é nenhum modo específico, você vai lá, seleciona alguns minigames e joga com a galera online. E só os minigames de modo mouse. Os minigames de modo microfone e os minigames do modo de câmera não estão disponíveis para poder jogar online, só local. Ou seja, dos 4 modos novos que tem no Jamboree TV, o modo show do Bowser e o modo montanha de diversão não funcionam online. Só funciona o modo Mario Party e o modo jogo livre. Isso é ruim, principalmente porque o Super Mario Party Jamboree, ele é um jogo que, jogo base, ele atende todo o público. Ele tem muito conteúdo para quem vai jogar sozinho, ele tem muito conteúdo para quem vai jogar com pessoas localmente e muito conteúdo para quem vai jogar online. Ele é bem diverso, com bastante coisa. O Jamboree TV não, ele é uma experiência bem restrita mais a quem vai jogar com pessoas localmente do que quem vai jogar online. Eu acho isso um ponto muito negativo. Porque é difícil você ter 4 pessoas na sua casa, né? Você e mais 3, para poder ter a experiência completa de uma jogabilidade de Mario Party, né? É mais fácil jogar online com o pessoal. E como o jogo base dava bastante suporte à jogatina online, e esse dá menos, eu achei isso uma bola fora. Além disso, como o Switch 2 Edition, ele te traz a oportunidade de jogar no Game Share. O que é o Game Share? É você conseguir compartilhar o seu jogo com outras pessoas que não têm o jogo comprado, instalado no seu videogame, né? Então quem tem o jogo com o Switch 2 pode criar uma sala do Game Share e aí você vai permitir que pessoas que tenham Switch 1 ou Switch 2 jogar o jogo junto. Só que ele é mega limitado, super limitado. Ele só funciona para um tabuleiro específico, que é o tabuleiro do Mega Wiggler, e só funciona no modo portátil. Você não consegue jogar na dock dessa forma, só se você tiver com o console na sua mão, né? Então, isso quer dizer que, por exemplo, não dá pra jogar 2 pessoas localmente e as outras via Game Share, não dá. Não dá pra você jogar nenhum outro modo além do Mario Party tabuleiro daquele mapa específico. Não dá, é muito restrito esse Game Share. Parece que é uma demo, assim, você vai poder jogar uma demo junto com outras pessoas, porque não é um jogo, você não tá compartilhando só o jogo ali, tá compartilhando uma demo, né, que vai jogar um mapa só, um tabuleiro só, e só você, e tem que ser no modo portátil, sei lá, achei, é uma funcionalidade com tanto potencial, eles restringiram tanto que, pô, vira uma experimentação, assim. E aí, se tratando da melhoria do visual da Switch 2 Edition, ela tem, né, ela tá em 2K 1440p na dock e 1080p no modo portátil. Só que esse jogo já era tão bonito no Switch 1 que, sinceramente, você percebe pouca diferença, tá? Teve também melhorias de quadro e tal, mas é muito imperceptível. Claro, você vai perceber, mas não é uma coisa que atrai tanto, como, por exemplo, no Zelda Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom. Você abre o jogo, você já sente que o jogo tá com uma resolução muito maior e, pô, 60 FPS, né, que aqueles jogos pediam isso. Então, assim, a melhoria gráfica, visual de performance não é um grande atrativo pra essa Switch 2 Edition, não, tá? Isso aí, tipo, é secundário, terciário, quarteário, sei lá se existe essa palavra. E aí, galera, partindo pra minha conclusão aqui, pro final, eu achei muito legal os novos minigames de modo mouse, como eles foram aplicados na Jamboree TV. Foi uma experimentação, assim, muito positiva, muito legal. Tem uns que são muito bem pensados, realmente são muito divertidos. Os minigames novos de modo mouse são muito divertidos. Mas em contrapartida, a ausência de modo online em todas as funcionalidades, não poder jogar online com os minigames de microfone, de câmera, e serem poucos minigames utilizando essas novas funcionalidades do Switch 2, fora que o Game Share é super limitado,
Eu não acho que essa Switch 2 Edition trouxe tanta coisa assim e que se equipara ao jogo base, tá? Lógico, é uma expansão, não esperava que eles trouxessem tanta coisa quanto o jogo base, mas eles restringiram algumas funcionalidades do jogo base, melhoraram, como eu falei, né, o modo Mario Party, colocando o modo mais rápido e tal, e 2 contra 2, mas eu acho que esse puxadinho, sabe, essa extensão da festa que era tão divertida e maravilhosa no Super Mario Party Jamboree, eu achei que ela ficou meio aguada, ela não ficou assim, tão divertida, tão legal. A festa tinha potencial para ser muito mais agitada, mas ficou meio morna e meio que exclusiva só para alguns convidados, sabe? Se você não tem o Mario Party Jamboree, porque você não comprou no Switch 1, vale muito a pena comprar no Switch 2, porque realmente o jogo base é incrível, é o melhor Mario Party que tem. E claro, você vai se divertir jogando essas funcionalidades novas, porque são bem feitas e são divertidas, então vai ser só plus a mais ali, digamos, né? Agora, se você já tem o jogo base e vai comprar a expansão, compre sabendo que é mais uma questão de experimentar, como se fosse uma tech demo das novas funcionalidades do Switch 2, do que realmente uma expansão, uma continuação da festa. É mais um sentimento de ver como seria se o jogo fosse todo feito, pensado nesses modos, do que fosse, sei lá, uma experiência mesmo, sabe? Não é como se fosse um conteúdo adicional ou um pedacinho do jogo que foi pensado ali. Não, realmente eles botaram um puxadinho ali que eu acho, na minha opinião, pelo preço cobrado e pela excelência do jogo base, deixou a desejar, tá? Então, por tudo isso, por esses pontos positivos e negativos que eu falei, para a expansão TV Jamboree, né? Jamboree TV, Jamboree TV, a minha nota para a expansão é 65. Mas pro jogo inteiro, como eu falei, ele é 90 a mais e... lógico, essa expansão não vai diminuir a nota do jogo base, né? Então, se eu tenho um jogo base que é 90 e você adiciona coisa, então a nota sobe, né? Então, se você pegar todo o jogo completo, que eu dei 90 mais o Jamboree TV, claro que ele vai ser 90 a mais, vai ser mais de 90. Agora, analisando só a expansão especificamente, a minha nota é 65. Então é isso, galera. Essa é a minha análise de Jamboree TV. Espero que vocês tenham gostado. Aquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito e compartilha com outras pessoas para poder saber um pouco mais sobre essa expansão. Eu amo Super Mario Party Jamboree. Pra mim é o Mario Party definitivo, um dos melhores jogos do Nintendo Switch, tá? Então assim, se você não tem ele, compre, vale muito a pena. Mas essa expansão eu achei que poderia ser melhor. Me segue nas redes sociais, ou pro canal de Gameplay no Twitter, no Instagram, no Threads. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve aqui no canal de Gameplay, que é a casa da Nintendo no YouTube brasileiro. Clica no hype aí pra poder ajudar a compartilhar o vídeo. Queria agradecer a Nintendo do Brasil por ter concedido aqui Super Mario Party Jamboree Switch 2 Edition com a expansão Jamboree TV, né, pra gente poder fazer análise e conteúdos aqui no canal. Valeu, Nintendo Brasil, por estar sempre dando esse apoio aqui pra gente no canal. Valeu demais. É isso aí. Muito obrigado a todos. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, fui.